Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu convidado de hoje é o Léo Romano, diretamente de Goiânia, mas com uma visão super cosmopolita, internacional, projetos aí que são reconhecidos mundo afora, não só no Brasil. Tem várias graduações aí que eu preciso até de uma cola para eu conseguir falar para vocês, e tudo voltado para esse mundo artístico e da criação. Léo Romano, bem-vindo, aí com 25 anos de carreira. Obrigado. Queria começar o nosso bate-papo aqui perguntando, né, a nossa pergunta clássica do nosso quadro: o que é sucesso para você, Léo? Eu acho que sucesso é você poder trabalhar com o que você acredita, com prazer, sendo feliz e levando felicidade para as pessoas. Eu acho que é esse conjunto que mistura alegria e que ainda ao final passa a ser o seu sustento, né, a sua remuneração. Eu acho que sucesso é essa paz de espírito, essa tranquilidade. E se ele vier com o reconhecimento, eu acho que é mais bacana ainda. E aí o reconhecimento, a gente está falando de outros valores, que entram visibilidade, projeção, respeitabilidade, fama, né? Mas o sucesso é você acordar sabendo que você vai ter mais um dia de trabalho que vai te encher de felicidade e, ao mesmo tempo, encher a vida das pessoas de felicidade. Agora, falando sobre as suas habilidades, né, título até de profissionalização e educação que você buscou também, né? Porque a gente está falando sobre reconhecimento, mas você correu muito atrás também das suas coisas, né? Ralou muito, propriamente. Ralei muito. Continuo ralando, né? Isso aí. Então, vamos lá. Você fez graduação em artes visuais, design de interiores, design gráfico e arquitetura e urbanismo, e é mestre em artes visuais. Isso. Como que foi, assim, para você essa busca na educação para que você se tornasse, assim, uma pessoa, junto às habilidades, né, capaz de desenvolver todos esses cursos? Quando eu entrei, o meu processo de formação, ele se iniciou eu ainda era muito jovem, né? Eu entrei na universidade com 16 anos. Então, o primeiro curso que eu escolhi foi artes visuais com graduação em pintura, eu sabia que eu estava entrando numa seara muito incerta e absolutamente subjetiva. E eu sempre tive vontade de juntar a relação conceitual que as artes trazia no seu cotidiano, de dar importância mais do que o resultado material ao pensamento. Eu sempre gostei dessa ideia de pegar um pouco disso e levar um pouco disso, juntar isso com uma coisa mais concreta, mais objetiva. E por isso eu juntei muito isso com o design de mobiliário e também com arquitetura. Então, o processo de formação ele aconteceu de um modo muito natural. Eu ia sentindo que a finalização de um curso me pedia para continuar em um outro, né? E foi um momento da minha vida, e quando eu terminei minhas duas primeiras graduações, a primeira foi em artes plásticas, a segunda em arquitetura e urbanismo, juntamente com design gráfico. Quando eu terminei a minha terceira graduação, eu já era professor da Universidade Federal aqui. Então, eu tive um momento em que eu era aluno, eu saía de uma aula e ia para outra sala como professor. Então, era uma experiência muito rica, porque eu pude vivenciar o lado aluno e o lado professor, ao mesmo tempo, convivendo com o mesmo grupo de pessoas. Mas eu acho que, assim, hoje, né, eu sou muito mais conhecido pelo trabalho de arquitetura, mas eu falo que, antes de qualquer coisa, a conceituação que vem das artes é fundamental para tudo que eu faço, né? E quando eu falo na conceituação, eu acho que é colocar o pensamento antes de qualquer manifestação plástica ou funcional. E quando você ingressou assim nessa parte acadêmica, né, você viveu os dois lados. Você sentiu alguma necessidade de mudança dentro desse campo acadêmico quando você atuou nele como professor?
Eu senti muito. Um dos motivos que me fez abandonar a academia foi perceber que eu acreditava numa coisa diferente do resto. Eu acho que quem trabalha com criação de modo geral tem que estar disposto a experimentar, a experienciar, a entender o que são as sensações, a não ter preconceito, a ter liberdade, a valorizar aquilo que é subjetivo, a respeitar a opinião do outro. E eu não via muito na educação, tanto da arquitetura quanto das artes, eu não via muito essa postura acadêmica. Era sempre uma imposição de uma ideia, uma forma que deveria ser repetida da maneira que era considerada correta. Então, assim, eu acho que era quando eu comecei a dar aula. Eu tinha uma proximidade muito grande de idade com os meus alunos, então isso estabelecia também uma conexão muito de que estávamos todos numa situação muito próxima, e eu entendia muito da ansiedade do jovem, do desejo do jovem, da rebeldia do jovem, o que normalmente, para um docente que já está numa universidade há muitos anos, isso vai mudando, né? Ele vai perdendo a paciência, ele vai tendo um nível de exigência e uma visão restritiva maior, mas eu acho que eu pude contribuir muito, né? Até hoje eu tenho muitos alunos que se tornaram amigos ou que fazem parte de vez em quando do meu cotidiano, e a gente lembra dessa época com saudade, né? Uma época que a gente desenhava na água, no vento, desenhava no chão. O importante era que a gente conseguisse entender, juntar o que a gente imaginava com um pensamento. A gente está falando aí, sei lá, de 25 anos depois desse período. Até hoje, uma das coisas que eu sinto falta é essa capacidade das pessoas de fazer essa junção, né? De querer essa junção. Porque uma coisa tem ficado muito fácil, né? Assim, hoje o acesso que todo mundo tem é muito rápido, então as referências, a pesquisa visual, ela vem de uma maneira veloz, né? Se eu estiver falando com você agora e você me falar, Léo, você já viu uma máquina de cortar grama aérea? Eu vou falar, não, mas a gente dá um Google aqui, 10 minutos depois eu já me aproximei desse universo. E eu acho que é um risco que a arquitetura corre é o tanto que as pessoas buscam essas fórmulas que já estão bem resolvidas, né? Pinterest, Google, as ferramentas de busca daquilo que não parte de você é muito presente na vida de todo mundo. E aí acaba que as pessoas focam muito no visual e esquece que atrás dele a gente precisa conseguir desenvolver um pensamento, uma ideia, um conceito. E dentro desse universo, assim, de lá para cá, nesses 25 anos, né, depois desse período, qual é a diferença de vida, assim, que você enxerga entre o Léo daquela época e o Léo de hoje? Porque hoje você tem a questão muito forte do reconhecimento pelo sucesso do seu trabalho e tudo, você participa de muitas mostras, você tem muita visibilidade ao seu favor hoje. Como que você vê a diferença dessas duas pessoas? Eu acho que uma coisa que ainda me define bem, que me acompanha muito, desde sempre, a coragem. Eu me considero uma pessoa corajosa do ponto de vista profissional. Tá? Eu arrisco, eu não busco a zona de conforto, eu pago para ver. Eu gosto da experiência e daquilo que ela pode proporcionar. E o que muda muito é a responsabilidade, né? Hoje, quem nos contrata não admite o erro. Quem nos contrata tem um padrão de exigência de tudo que a gente vai entregar que seja o melhor possível, o quase perfeito. Tanto da ideia quanto do nível de desenho, detalhamento, horário, tudo. É um conjunto. A visibilidade e o reconhecimento, ele vem com um selo de que você não pode errar nunca, né? Então, às vezes, um erro de digitação que há 25 anos não teria importância nenhuma, hoje ele tem um peso diferente. E, claro, a gente fala de um começo de carreira em que eu trabalhava para 2, 3 clientes ao ano para um compromisso de 70, 80 clientes por ano. A responsabilidade com o exercício do fazer todo dia, ela é muito maior.
Ainda bem que eu continuo tendo o mesmo prazer e a mesma alegria, né? E como eu te disse, esse fazer criativo, ele não me cansa, ele não me deixa exaurido. Mas eu acho que é porque a diferença básica, o que eu trago comigo é a mesma coragem, o mesmo brilho no olhar, a mesma vontade de emocionar as pessoas. Quando eu vou apresentar um projeto novo, eu gosto que ela saia emocionada. Eu gosto do olho no olho, eu gosto de ver uma água escorrendo no canto do olho. Isso é uma coisa que me deixa feliz. Eu gosto de sair, acabar uma apresentação e dar um abraço forte e sentir que a partir daquele momento existe um elo profundo entre o que eu estou apresentando e a vida que eu estou querendo que aquela pessoa construa. E assim, eu posso falar sem achar que isso é um mérito, mas eu posso falar que até onde eu sei isso tem acontecido de uma maneira verdadeira mesmo. Muitos dos clientes que eu visitei agora na época de pandemia, que eu precisei ir, quando eu saio da casa deles, eles falam: Léo, é tão bom quando você vem aqui porque você me reabastece com uma energia tão positiva. E tem outros que mandaram várias mensagens nesse momento de pandemia falando: Léo, que bacana que tem sido, assim, o quanto a minha vida tem sido melhor nesse momento tão difícil em função da casa que você ofereceu para a gente. Eu acho que não existe nada mais gratificante, né? Eu acho que a arquitetura é para a felicidade. Bom, falando em arquitetura da felicidade, reunindo também as coisas que você gosta desse universo da criação, você desenvolveu o Instituto Léo Romano, né? Numa casa que tem uma representatividade em relação ao tempo de construção. Tem poucos anos que você inaugurou, mas esse instituto ele já é reconhecido assim, nacionalmente. As pessoas buscam pelo instituto, inclusive, como uma referência ao seu nome. Isso. Qual foi a história deles, da realização do Instituto Léo Romano? O Instituto era o desejo de devolver para a cidade um pouco daquilo que ela me deu ao longo dos meus 25 anos de carreira. Então, eu queria ter um lugar onde eu pudesse fomentar o pensamento estético, onde eu pudesse abrigar manifestações estéticas distintas e, de certo modo, devolver não só para os meus clientes, mas para a sociedade de uma forma mais geral, um pouco daquilo que eu acredito. E eu acho que a gente, de certo modo, apesar das dificuldades, a gente tem conseguido fazer isso. Nós inauguramos o Instituto há quase 2 anos atrás, com uma exposição do Farnese de Andrade, com uma coleção, talvez a fatia mais importante da obra dele, né, que é um dos artistas que nós tivemos, que tem um trabalho e um reconhecimento genial. Depois disso, mudamos um pouquinho das artes para o design e fizemos uma exposição dos Irmãos Campana, com peças de colecionadores goianos, inclusive do começo da carreira deles, que eles nem têm ideia de que essas peças existem. Eu falo isso porque o Valdir Jatobá foi uma das pessoas que visitou a mostra, né, e é o presidente do Instituto Campana, e ele falou isso, né, nossa, a gente nunca imaginava na vida que existisse uma peça dessa em Goiânia. Então a gente conseguiu manipular e fazer uma mostra muito significativa aqui dentro do nosso espaço. Depois disso tivemos outros artistas, o Grupo Fonte de São Paulo, com uma coletiva de 3 artistas muito expressivo, Cristos Nóbrega, de Brasília, paraibano, mas que mora em Brasília, que tem participado de várias bienais importantes mundo afora. E agora, por último, a gente está montado com a exposição do Marcelo Solar, que é o artista goiano mais importante da contemporaneidade. E com uma mostra também assim belíssima, que a gente não conseguiu abrir, porque na semana da abertura foi a semana em que nós tivemos as primeiras exigências de isolamento, né? Mas que está aqui montada, e eu falo, a gente tem recebido, inclusive, muitos visitantes para ver essa exposição. Então eu falo que é muito gratificante isso, né? Você atender alguém que não tem relação nenhuma comercial nem profissional com você, e uma pessoa que está interessada para acompanhar um pouco do pensamento estético, das manifestações estéticas. O Instituto ele tem me dado muito essa felicidade. Quando eu recebo, às vezes, né, já vieram aqui vários jornalistas de arquitetura e interiores importantes, também vários arquitetos brasileiros importantes. E é um ato, eu falo que todo mundo sai daqui também transformado, né? Eu falei com alguns colegas que vieram de São Paulo ano passado,
arquitetos importantes, daí eles falaram assim, nossa, Léo, eu estou saindo daqui com outro ânimo, né? Porque eu pensando, não tendo coragem de fazer uma reforma no meu escritório e vendo esse movimento e esse envolvimento que você tem de trazer gente, né? De querer retribuir. E eu acho assim, que isso tem que ser um exercício cotidiano. Eu acho que a gente tem que usar a nossa visibilidade e o nosso reconhecimento também para levar a educação e, nesse momento, até mais que isso, né? Levar a solidariedade. A gente tem participado daquele movimento Juntos Somos Mais.arc, e eu estava com um balanço do que nós já conseguimos através do Instituto, e nós conseguimos mais de 1.000 cestas básicas. Então, assim, a nossa galeria está lotada de cesta básica. Ontem já vieram algumas pessoas buscarem, porque a gente está atendendo um projeto que chama de Mãos Dadas, a gente está atendendo algumas paróquias, a gente está atendendo algumas famílias do interior, a gente está atendendo cada centro de apoio aos doentes de AIDS. Então é muito gratificante saber que em algum momento essa visibilidade ajuda para que a nossa voz pedindo consiga, de certo modo, tocar o coração de alguém. Demais, muito, muito incrível, assim, essa corrente do bem, né? Eu espero que isso fique, né, para sempre. Eu estava falando hoje com o Marcelo, que é meu marido, eu estava falando com ele que a gente está vivendo tantas coisas que já deveriam fazer parte da história, né, e não da atualidade. Então, racismo, preconceito, essa baderna que a gente tem acompanhado, né, que nos emociona, que nos envergonha, né, são coisas que não combinam. Fica até difícil de descrever os eventos, né, porque são tantas coisas que se cruzam, né, você falou, a baderna que a gente está vivendo, o nosso sistema político, educacional, caótico, né? Enfim, isso já devia ter ficado para trás, né? Já devia fazer parte da história, né? É o que eu falo. Se a gente voltar para a arquitetura, eu falo que a gente estava falando lá da questão da higienização antes de entrar em casa. Eu já tinha como hábito tirar os sapatos antes de entrar em casa há alguns anos. Depois que eu visitei o Japão, isso aumentou muito no meu cotidiano. O Japão, na verdade, ele me sensibilizou muito para muitas coisas, que eu acho que de todas as viagens do mundo que eu já fiz, talvez lá eu tenha visto o maior índice de saber o espaço do outro da minha vida, de respeitar o outro. Eu falo que a gente vai lembrar, daqui a algum tempo, a gente vai olhar para, sei lá, para os nossos descendentes, né, para frente e falar assim, vai ser engraçado contar, né? Você acredita que a gente entrava em casa com sapato sujo? Isso é um hábito para muita gente ainda. Nós tocamos em vários aspectos pessoais, inclusive, você acabou de falar da sua viagem, execução do Instituto, tudo isso é investimento, né? Investimento em você, na sua carreira, claro, investimento na sociedade, tudo. E você participou de muitas mostras de decoração também, né? Sim, 45 para ser mais exato. O que é essa representação? O que essa participação, na verdade, representa para o Léo Romano? Eu falo que é um momento de brincar de Léo, né? São as mostras. Sempre fiz e vou continuar fazendo, participando de mostra para perder cliente, não para ganhar. Então, mais para despertar emoção, para mexer com sensação, para levar questionamento. Então, eu acho que a Casa Cor ela tem um papel fundamental neste questionamento do que é o morar e das possibilidades que ele nos oferece. E, ao mesmo tempo, eu sou muito grato, porque quando eu ainda não tinha colado grau, quando eu participei da primeira mostra em Goiás. E esse ano a gente completa a 23ª. Então, eu participei de todas as edições. Isso foi fundamental também para que me desse força para essa criação dessa identidade, dessa autoria que eu acho que eu tento imprimir no meu trabalho. E, claro, através da Casa Cor, eu consegui chegar em São Paulo, em Miami, Brasília. Esse ano eu faria João Pessoa, não vou fazer porque não vai ter.
mas é bacana saber que esses convites chegam até o nosso escritório pelo nosso potencial criativo, porque a gente não tem, em qualquer uma das praças que não seja a nossa, que é Goiás, a gente não tem um nível de competição material de igual para igual. Quando eu faço São Paulo, quando eu faço Brasília, ou a participação de Miami, eu sei que eu saio de Goiânia com muitas limitações financeiras, limitações de fornecedores, mas com uma credibilidade naquilo que a gente vai apresentar como uma resposta criativa, que eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que é um palco, né? Um palco de experimentação, de liberdade, que eu acho que é fundamental para o entendimento e para a evolução. Você acredita que nesses espaços a gente conhece mais sobre o Léo Romano? Se vocês tiverem depois a curiosidade de entrar no meu site e verem, sei lá, 40%, 50% dessas 45 participações, vocês vão abrir os olhos para outras possibilidades, né? Eu falo que a Casa Cor, ela permite que a gente faça mais do mesmo de um jeito diferente, né? Que a gente repita o dia a dia com outro olhar. Não só Casa Cor, as mostras em geral. Eu falo Casa Cor porque é a marca que eu abracei, né, e que eu investi para fazer parte do meu cotidiano profissional. Meu querido, muito obrigada por você ter dado esse tempo, por você estar aqui com a gente. Tem muitas pessoas, muitos profissionais, os admiradores assim desse universo da criação que te admiram muito. Que bom, obrigado. E para a gente é uma honra contar com você aqui. Obrigado, eu que agradeço muito. Um beijo.